No momento em que as mortes e internações por Covid estão em queda no país, um outro problema preocupa as autoridades médicas. É o avanço da variante Delta, surgida originalmente na Índia. Essa nova variante já infectou 97 pessoas em 7 estados brasileiros, a maior parte no Rio de Janeiro. Para saber o risco causado por essa cepa, eu converso ao vivo por videochamada com a diretora da Sociedade Brasileira de Imunologia de São Paulo, doutora Melissa Palmieri. Boa noite, doutora Melissa. Obrigada por atender o nosso convite do Jornal Cidade Verde. Olá, boa noite a todos que estão nos escutando. Prazer, Cláudia, falar com você e esclarecer algumas dúvidas. Doutora Melissa, a gente sabe que essa variante não tem um efeito tão grave para provocar mortes, mas ela se dissemina com uma velocidade muito grande. Qual é o risco dessa disseminação se transformar numa transmissão comunitária por todo o Brasil? Cláudia, essa é uma preocupação que todas as autoridades sanitárias do país estão bem alertas, porque ainda nós temos um contingente muito pequeno de pessoas que estão efetivamente imunizadas, ou seja, que receberam as 2 doses, ou quem fez a vacina da Janssen está completamente imunizado com uma dose. Mas a grande questão é que, como você muito bem colocou no início da reportagem, é uma variante de altíssima transmissibilidade. Nós estamos vendo nos países europeus, especialmente os europeus, a alta taxa de transmissibilidade, especialmente em pessoas que não receberam nenhuma dose. E como nós temos ainda muitas pessoas para vacinar, esse é o grande alerta. É uma cepa 98% mais transmissível do que a gente fala daquela ancestral ou a original, enquanto a gama, que é aquela brasileira, em torno de 37%. Então, é uma cepa que a gente não pode brincar mesmo, Cláudia. E aí eu lhe pergunto, doutora Melissa, se surgirem muitos casos por causa da alta transmissibilidade da Delta, é possível que ela dê origem a novas variantes? Este também, muito bem lembrado, é um risco que nós temos, não só no Brasil, mas no território global. Esse é o medo também das autoridades sanitárias em nível mundial, de que se nós estamos dando essa chance para o vírus se perpetuar, uma forma dele sobreviver é ele mutando também. Então, isso faz parte da classe dos vírus. E nós temos esse risco, sim, de mutação. E aí, sim, eu queria deixar também esse recado. As vacinas que utilizamos atualmente, elas têm, sim, conferido a proteção para desfechos graves de doença, que é hospitalização e mortalidade. Mas, se nós tivermos um nível de mutação muito grande, especialmente naquela proteína S, que todo mundo fala, que é aquela área de ligação do vírus na célula humana, se houver mais ainda mutações, nós temos aí riscos futuros de escape da vacina. Então, nós não podemos dar chance alguma para esse vírus se alastrar no nosso país. Doutora Melissa, a Anvisa hoje autorizou estudos sobre a aplicação de uma terceira dose da AstraZeneca. Com essa transmissão da variante Delta, seria viável a administração de uma terceira dose não só da AstraZeneca, mas das outras vacinas que já estão sendo utilizadas no Brasil? É importante, Cláudia, essa discussão ela realmente vai acontecer. Eu acredito que de aplicação mesmo, operacionalização, bem mais para frente, por isso que nós estamos começando os estudos agora, mas o fato é que nós temos que expandir ainda a primeira dose para muita gente. Então, essa situação de haverá necessidade de uma terceira dose, estamos começando a estudar os grupos agora, nós sabidamente sabemos que pessoas imunossuprimidas, aquelas que têm deficiência no sistema de defesa, pessoas mais idosas respondem menos às vacinas, e não somente a vacina de Covid. Então, pode ser sim que lá para frente nós estejamos aplicando uma terceira dose. Não posso falar agora, porque agora nós precisamos primeiro vacinar um grande contingente de pessoas e também, quem sabe lá na frente, a gente vai ter um upgrade, uma alteração da vacina para variantes
que apareceram, né, durante essa pandemia, as mais atuais. Então, o upgrade da vacina também, eventualmente, vai ser necessário. E daí sim, uma terceira dose. Então, eu acredito que está no horizonte de discussão, não é uma coisa atual, mas que nós temos que estar alerta, sim, daqui para frente, aí no finalzinho do ano, começar a discutir, aquecer essa discussão. E rapidinho para encerrar, doutora Melisse, alguns estados aqui no Brasil estão antecipando a segunda dose. A Sociedade Brasileira de Imunologia recomenda essa antecipação ou não? A Sociedade Brasileira de Imunizações, ela, de fato, ela enfatiza que nós temos que ampliar o acesso da imunização, ou seja, o maior número de pessoas vacinadas com primeira dose. Essa antecipação que aconteceu em alguns estados, eles acabaram fazendo igual, por exemplo, o que nós vimos na Inglaterra, mas nós não podemos nos comparar essa quantidade de vacinas. Então, de fato, ainda no Brasil, nós defendemos que o maior número de pessoas faça a primeira dose, mantendo 12 semanas. No momento que a gente estiver tranquilo com mais doses, é óbvio que o que puder anteceder seria o mundo ideal. Ok, muito obrigada, doutora Melissa Palmieri, pela sua participação com a gente aqui no Jornal Cidade Verde. Muito obrigada.